Pense na sensação de passar por uma cirurgia no joelho. Certo. Como descreveria essa experiência? Em uma palavra, aterrorizante. Durante os anos 1980, Phoebe Cates era uma presença constante. Aquele sorriso radiante, aqueles olhos encantadores e um momento lendário em picardias estudantis. E então, sem mais nem menos, ela simplesmente desapareceu. Não houve polêmica, nenhum grande escândalo, nenhuma despedida prolongada. No auge absoluto de sua fama, Phoebe Cates simplesmente se afastou do cenário de Hollywood. Por décadas, seus admiradores se perguntaram por quê. Hoje, vamos desvendar o que realmente levou à partida de Phoebe Cates. Vamos começar com seus primeiros anos. Nascida na cidade de Nova York em 16 de julho de 1963, Phoebe Bell Cates veio de uma família com raízes profundas no show business. Seu pai, Joseph Cates, era um renomado produtor da Broadway e um pioneiro da televisão, que foi fundamental na criação do programa The $64,000 Question. Seu tio, Gilbert Cates, era um respeitado diretor e produtor que, eventualmente, assumiu a produção da cerimônia do Oscar em várias ocasiões. Pode-se dizer que o entretenimento estava simplesmente em seu DNA. Amadurecer em Nova York durante os anos 60 e 70 mergulhou Phoebe em um mundo vibrante de cultura e expressão artística. Ela foi aluna da Miss Hewitt School e mais tarde se matriculou na Professional Children's School, ambas conhecidas por cultivar jovens artistas e dar-lhes o espaço para construir suas carreiras. Desde muito jovem, havia algo especial em Phoebe. Ela possuía uma graça inata e um intelecto aguçado, qualidades que se mostrariam de valor inestimável em seu futuro. Mas atuar não era a ambição inicial de Phoebe. Seu primeiro amor verdadeiro foi a dança. Quando tinha apenas 10 anos de idade, ela conseguiu ser admitida na prezado Juilliard, indiscutivelmente o mais prestigiado conservatório de artes cênicas do planeta. Nos 3 anos e meio seguintes, seu treinamento foi intenso, enquanto ela sonhava em se tornar uma dançarina profissional. A rotina era exaustiva e o ambiente incrivelmente competitivo, mas foi um desafio que Phoebe abraçou. A dança lhe ensinou uma lição que ela levaria para o resto da vida. Uma profunda compreensão da performance, de transmitir uma narrativa através do movimento e do puro comprometimento necessário para dominar verdadeiramente uma forma de arte. Mas então, o desastre aconteceu. Uma grave lesão no joelho despedaçou essas aspirações antes que tivessem a chance de florescer plenamente. Com apenas 13 anos, Phoebe de repente se viu diante de uma grande decisão de vida, forçada a repensar completamente o que o futuro lhe reservava. Para qualquer pessoa tão jovem, teria sido um golpe esmagador. A dança era mais do que um passatempo para ela. Definia quem ela era e a direção que sua vida estava tomando. E em um instante, essa direção se foi. Foi nesse ponto que a carreira de modelo se tornou uma opção. Com seu visual cativante e um conforto natural em frente à câmera, a carreira de Phoebe decolou quase que imediatamente. Aos 14 anos, ela já era uma modelo profissional, conseguindo a capa da revista Seventeen em 4 ocasiões distintas e aparecendo nas páginas da Elle, da Vogue britânica e da Interview de Andy Warhol. Seu estilo era jovem, porém sofisticado, uma combinação perfeita da garota comum com a elegância da alta costura. A indústria adorava, desde os editores de revistas até os fotógrafos com quem trabalhava. De fora, parecia que ela havia descoberto seu novo propósito. Mas as aparências podem enganar. Embora na superfície parecesse um trabalho ideal para uma adolescente de Nova York, Phoebe se sentia insatisfeita. Em suas entrevistas daquela época, ela falou com uma honestidade surpreendente sobre sua perspectiva do mundo da moda. Ela explicou à revista People que sentia que o trabalho não lhe ensinava nada, que era infinitamente repetitivo e que, no final, ela estava nele apenas pelo pagamento. Ela ansiava por algo mais desafiador, algo que a impulsionasse criativamente da maneira que a dança um dia fizera. Ser modelo pagava as contas, mas não nutria seu espírito criativo. Sua grande chance chegou quando conheceu um agente de cinema durante uma festa no famoso Estúdio 54. Pouco depois daquele encontro, ela conseguiu seu papel de estreia no filme Paraíso, um filme de 1982 que tentava pegar carona na onda de Precento. Popularidade de A Lagoa Azul. O papel envolvia cenas de nudez e, com apenas 17 anos, Phoebe hesitou. Ela recorreu ao pai em busca de orientação e o conselho dele foi direto e prático. Ele perguntou: como você pode sequer questionar um papel principal em um longa-metragem? Por que está tão preocupada com a nudez? Seguindo o conselho dele, ela aceitou o papel.
e as filmagens ocorreram em Israel, de março a maio de 1981. Paraíso não foi bem recebido pela crítica, e Phoebe mais tarde expressaria seus próprios arrependimentos sobre estar no filme. Ela alegou que os produtores haviam usado uma dublê de corpo para algumas das 10 cenas sem seu conhecimento, e ela acabou se recusando a participar da turnê promocional do filme. Seu colega de elenco, William Ames, confirmou que ela não queria absolutamente nada com o projeto depois que foi finalizado. Foi certamente um começo instável na indústria do cinema, mas lhe proporcionou uma lição valiosa: nunca mais concordar com um filme como aquele. Felizmente, seu projeto seguinte seria uma experiência completamente diferente e muito mais positiva. Mais tarde, em 1982, Phoebe foi escalada para Picardias Estudantis, uma história de amadurecimento que se transformaria em um fenômeno cultural. Ela interpretou Linda Barrett, a melhor amiga autoconfiante e experiente da personagem de Jennifer, Jason Leigh, Stacy. O filme contava com um incrível elenco de jovens talentos, incluindo Sean Penn, Judge, Reinhold e um então desconhecido Nicolas Cage. A cena da piscina de Picardias Estudantis é agora matéria de lenda. Quando Phoebe emergiu da água naquele biquíni vermelho, com a música Moving em estéreo tocando, ela criou um momento que a revista Rolling Stone mais tarde descreveria como a remoção de biquíni mais memorável da história do cinema. Mas essa cena foi diferente do que poderia facilmente ter sido mais um momento de filme adolescente projetado para exploração. Phoebe mais tarde refletiu que a parte do topless funcionou porque era engraçada, o que a deixou à vontade. Com apenas 17 anos, ela compreendeu totalmente o tom cômico do filme e tinha total fé na diretora, Amy Heckerling. Na verdade, ela disse que fazer aquele filme foi o mais divertido que já teve em um set. Picardias Estudantis foi um sucesso massivo e o nome de Phoebe, Kate, estava de repente na boca de todo mundo. Ela se tornou o objeto de afeto de todo garoto adolescente e o ídolo que toda garota aspirava a ser. Ela havia oficialmente alcançado o sucesso. Ela se tornou um ícone dos anos 80. Os anos seguintes foram um turbilhão de atividades. Em 1983, Phoebe aceitou um papel no filme para a TV Baby Sister e estrelou a comédia Quando a Turma Sai de Férias com Matthew Modine. Embora Quando a Turma Sai de Férias fosse outra comédia adolescente semelhante a Picardias Estudantis, ajudou a consolidar a reputação de Phoebe como uma estrela que conseguia atrair público. Ela até contribuiu com 2 músicas para a trilha sonora de Quando a Turma Sai de Férias, intituladas Just One Touch e How Do I Let You Know. 1984 marcou outro grande ponto de virada em sua carreira. Ela começou o ano estrelando a minissérie de TV Lacey, onde interpretou a personagem Lily. A série foi uma adaptação de um romance de grande sucesso e se tornou um grande evento televisivo. Ela até retornou ao papel para Lacey 2 no ano seguinte, mas sua verdadeira grande virada veio com o filme Gremlins. Com Joe Dante na direção e Steven Spielberg como produtor executivo, Gremlins se tornou um dos filmes de maior bilheteria de 1984 e ainda é apreciado como um clássico de fim de ano. Phoebe foi escalada como Kate Beringer, uma jovem caixa de banco em uma cidade pequena que se junta ao seu namorado Billy em sua batalha contra as pequenas criaturas destrutivas que invadem sua comunidade. Este poderia facilmente ter sido um papel genérico de namorada, mas Phoebe infundiu a personagem de Kate com substância e charme reais. O inesquecível monólogo de Kate explicando seu ódio pelo Natal, onde ela revela que descobriu o corpo de seu pai preso em uma chaminé, depois que ele tentou uma surpresa de Papai Noel para a família, é uma das cenas mais comentadas de todo o filme. Sua interpretação foi uma mistura perfeita de humor sombrio e tragédia, e isso demonstrou que Phoebe era tão hábil em lidar com cenas dramáticas quanto com comédia. Gremlins foi um sucesso de bilheteria absoluto, arrecadando mais de 200 milhões de dólares globalmente. Ele foi também um dos filmes, ao lado de Indiana Jones e O Templo da Perdição, que levaram à criação da classificação PG-13. De repente, Phoebe não era mais apenas a garota de Picardias Estudantis, ela era uma protagonista. Foi um de 2 filmes cruciais, bem ao lado de Indiana Jones e O Templo da Perdição, que essencialmente criaram a classificação PG-13. Num piscar de olhos, Phoebe abandonou sua imagem de garota de Picardias Estudantis e surgiu como uma verdadeira dama do cinema, uma estrela de um filme do Spielberg. No entanto, mesmo com sua carreira no cinema decolando, Phoebe se sentia atraída por sua primeira paixão, o teatro. Em junho de 1984, ela fez sua estreia oficial nos palcos em uma produção do circuito alternativo da Broadway, chamada The Nest of the Woodgrouse, no renomado Public Theater de Joseph Papp.
Mais tarde, ela confessaria a entrevistadores que encontrou um tipo de libertação, uma conexão profunda ao atuar no palco, algo que ela simplesmente nunca havia sentido em um set de filmagem. A energia do momento, a vibração da plateia ao vivo, a tensão de não poder errar, tudo aquilo mexeu com ela de um jeito que o cinema jamais conseguiu. 2 anos depois, ela brilhou novamente nos palcos alternativos em Rich Relations de David Henry Hwang, no Second Stage, Theater. Então, em dezembro de 1989, ela atingiu o auge de sua carreira com sua estreia na Broadway, em uma remontagem de The Tenth Man, de Paddy Chayefsky, no Vivian Beaumont Theatre. Ela finalmente havia conquistado a Broadway, realizando o maior sonho de tantos em sua profissão. Em uma entrevista sincera de 1988, Phoebe não escondeu suas preferências entre cinema e teatro. Ela ressaltou que simplesmente não havia tantos papéis femininos interessantes no cinema, enquanto o palco estava repleto de personagens incríveis para atrizes. Ela deixou claro que o teatro era o que ela mais amava fazer. Foi um comentário verdadeiramente revelador, vindo de alguém que, para quem olhava de fora, parecia ter Hollywood aos seus pés. As propostas de filmes continuaram chegando ao longo dos anos 80. Ela protagonizou Encontro com um Anjo, em 1987, uma comédia romântica com toques de fantasia que infelizmente não agradou ao público. No ano seguinte, 1988, ela foi vista em Nova York, uma cidade em delírio, ao lado de Michael J. Fox, uma adaptação do aclamado romance de Jay McInerney. O filme explorava o vício em drogas e os excessos desenfreados dos anos 80. Tanto Shag quanto O Coração de Dixie foram lançados em 1989. Ambos eram filmes de época ambientados no sul dos Estados Unidos. Shag, que conta a história de 4 amigas em uma última aventura antes de uma delas se casar, acabou se tornando um clássico. Cult. Em 1990, ela voltou a interpretar Kate Beringer em Gremlins 2, A Nova Geração. Esta sequência adotou um tom mais cômico e autorreferente que o primeiro, mas foi uma alegria ver Phoebe de volta à personagem. Cada um desses papéis demonstrou sua incrível versatilidade, indo de comédias românticas a dramas pesados, mas, de alguma forma, nenhum deles conseguiu recapturar a magia do sucesso de seus primeiros trabalhos. Foi então que surgiu o homem que mudaria completamente o seu mundo. Em 1983, Phoebe fez um teste para um papel em O Reencontro. Ela não conseguiu o papel, acabou indo para Meg Tilly, mas algo muito mais significativo aconteceu durante aquela audição. Ela foi apresentada a Kevin Kline. Kevin já era um ator muito respeitado, tendo recebido amplo reconhecimento por sua atuação em A Escolha de Sofia, ao lado de Meryl Streep. Assim como Phoebe, ele havia estudado na Juilliard, embora muitos anos antes dela. Ele era visto como um ator profundamente dedicado, com forte base no teatro clássico, e foi um dos membros fundadores do prestigioso grupo The Acting Company. Ele tinha 35 anos, Phoebe tinha apenas 19. Na época, ambos estavam envolvidos com outras pessoas, então nada romântico aconteceu de imediato, mas eles mantiveram contato. Alguns anos depois, Kevin estava se apresentando no Public Theater de Nova York, enquanto Phoebe fazia aulas de atuação no mesmo lugar e seus caminhos se cruzaram mais uma vez. A essa altura, Phoebe já estava no início dos seus 20 anos, mais madura e mais confiante sobre quem era. Desta, por vez, o momento foi perfeito. Kevin admitiu mais tarde que, ao conhecer Phoebe pela primeira vez, ele se lembra de ter pensado que ela era quase feliz e cheia de vida demais para ele. Eles começaram a namorar de forma muito discreta por vários anos, mantendo-se bem longe dos holofotes de Hollywood. Não foi uma história de amor para os tabloides. Não havia fotos de paparazzi escondidos, nem reportagens sensacionalistas em revistas. Eram simplesmente 2 pessoas levando o tempo necessário para se conhecerem e construírem algo autêntico. Em 5 de março de 1989, eles se casaram em uma cerimônia intimista, em Nova York. Phoebe adotou o nome Phoebe Cates Kline, e eles estabeleceram sua casa no Upper East Side de Manhattan, do outro lado da Quinta Avenida, em frente ao Central Park. Esta foi uma decisão muito consciente, escolher Nova York em vez de Los Angeles. Eles buscavam um tipo de existência diferente daquela que Hollywood normalmente oferecia. Eles queriam poder ir ao teatro a pé. Eles imaginavam criar seus filhos em um lugar definido pela mudança das estações, trens de metrô e bairros de verdade. Maternidade e a mudança de prioridades. Em 1991, o mundo de Phoebe e Kevin mudou com a chegada de seu filho, Owen Joseph Kline. 3 anos depois, em 1994, nasceu sua filha Greta, Simone. Para Phoebe, isso mudou absolutamente tudo.
Ela sempre fora muito cuidadosa com sua carreira e extremamente seletiva com os projetos que aceitava, mas agora tinha um novo foco, que significava mais para ela do que qualquer papel no cinema jamais poderia significar. Os dois fizeram um pacto, um que diz muito sobre sua parceria e seus valores fundamentais. Eles concordaram que nunca trabalhariam ao mesmo tempo. Dessa forma, um dos pais estaria sempre em casa com as crianças. Em uma entrevista de 1998, Kevin detalhou o sistema deles. Quando chegava a vez de Phoebe aceitar um trabalho, o período designado para ela na agenda compartilhada, ela repetidamente optava por ficar em casa com a família. Kevin mencionou mais tarde a entrevistadores que, embora ele sempre sentisse aquela vontade de trabalhar, tinham imensa admiração pela escolha de sua esposa. Phoebe estava genuinamente feliz em se afastar da vida pública. Ela não via isso como um sacrifício. Ela estava simplesmente escolhendo a vida que lhe trazia mais alegria. Seus trabalhos no cinema tornaram-se cada vez mais raros. Ela estrelou Meu Amigo Oculto em 1991, uma comédia de fantasia sombria que desde então conquistou uma grande base de fãs cult. O filme, que foca em uma mulher cujo amigo imaginário da infância retorna enquanto ela atravessa um período difícil na vida adulta, era bastante peculiar e dividia opiniões. Os críticos ficaram em grande parte confusos com o filme, mas a atuação de Phoebe foi elogiada como incrivelmente corajosa e totalmente entregue. Ela interpretou o papel com absoluta sinceridade, o que é, na verdade, a única abordagem que poderia fazer Meu Amigo Oculto funcionar. Em 1993, ela apareceu em Corpus, Descanso e Movimento com Bridget Fonda e Tim Roth. Este filme independente era um estudo de personagem intimista sobre um grupo de jovens vivendo sem rumo, tentando descobrir o que realmente queriam. Representava o tipo de filme pequeno e perspicaz que quase não se produz mais hoje em dia. O papel de Phoebe era sutil e complexo, provando ainda mais sua versatilidade. Em 1994, ela liderou o elenco de A Princesa Carabou, no qual interpretou uma jovem enigmática, que insiste ser uma princesa de uma terra estrangeira. O filme foi inspirado em uma história real da Inglaterra do século XIX e deu a Phoebe a chance de mergulhar em um drama de época com um peso real. Ela estava tão comprometida que desenvolveu um idioma inteiro para a personagem, mas o filme foi lançado e depois desapareceu, sem deixar muita marca. A essa altura, as prioridades de Phoebe já haviam mudado inegavelmente. Cada papel era intrigante, mas o tempo entre cada um deles ficava cada vez maior. Então, chegou o ano de 2001. Jennifer Jason Leigh, sua colega de elenco e amiga na vida real de picardias estudantis, havia escrito, produzido e dirigido o aniversário com seu então marido, Alan Cumming. O filme inteiro foi rodado em 19 dias usando uma câmera digital de mão, o que criou uma atmosfera muito íntima, quase documental. Era um drama com um grande elenco sobre um casal celebrando seu aniversário com uma festa, mesmo enquanto seu casamento estava secretamente se desfazendo. O elenco incrível contava com Gwyneth Paltrow, John C. Reilly e Jane Addams. E, num detalhe maravilhoso, os dois filhos de Phoebe também apareceram no filme ao lado de seus pais em pequenos papéis. Foi um verdadeiro projeto de família, o que pode ter sido um motivo crucial para Phoebe dizer sim ao projeto. A oportunidade de trabalhar com sua velha amiga Jennifer, ter seus filhos no set e criar algo pequeno e feito com coração era algo totalmente diferente, distante do universo de Hollywood. Durante a estreia do filme, Phoebe falou abertamente sobre o caminho que escolheu. Ela comentou com a Fox News que algumas pessoas simplesmente não conseguiam entender sua decisão de abandonar a carreira, mas, para ela, aquilo era a mais pura felicidade. Ela se tornou uma mãe presente em todos os sentidos, cozinhando, arrumando a casa e levando os filhos para a escola e todas as suas atividades. Eles davam conta de tudo sem ajuda extra, com exceção de uma faxineira que cuidava da limpeza. Porque, como ela admitiu com franqueza, vamos ser sinceros, ela simplesmente detestava essa parte. Era possível perceber o humor em sua sinceridade, mas havia também um profundo sentimento de orgulho. Ela não estava se desculpando por suas escolhas, estava vivendo-as plenamente. Aquele papel em festa de aniversário seria a última aparição de Phoebe Cates nas telonas. Ela tinha apenas 38 anos, uma idade em que muitas atrizes estão no auge. Mas Phoebe sabia o que queria e se afastou sem nenhum arrependimento. Sua vida tinha sido vivida na frente de uma câmera desde os 14 anos de idade. Ela foi modelo e atriz no cinema e no teatro. Conheceu o ápice da fama e da fortuna. Mas, naquele momento, ela desejava algo diferente. Sua nova prioridade era estar presente para seus filhos, ser uma figura constante na vida deles.
ela queria ser mais do que apenas um nome em uma agenda de compromissos. Isso a levou a um sonho completamente novo, para uma mulher que passou a adolescência como modelo e os 20 anos em sets de filmagem. Deixar a indústria poderia facilmente ter criado um enorme vazio em sua vida, mas Phoebe sempre foi uma pessoa com a visão clara do que buscava, e esse algo era um sonho antigo, ter sua própria loja de variedades. Então, no outono de 2005, Phoebe transformou esse sonho em realidade, abrindo uma boutique chamada Blue Tree na própria loja Madison Avenue, bem no coração de Carnegie Hill, em Nova York. O nome Blue Tree foi na verdade uma ideia de seu marido, Kevin. O conceito da loja era simples. Ela queria que parecesse um armazém antigo, mas com o que ela chamava de uma surpresa a cada esquina. Este projeto nunca teve a intenção de ser apenas mais um capricho de celebridade. Phoebe está completamente envolvida em cada detalhe da loja. Ela seleciona pessoalmente toda a coleção, que inclui uma vasta gama de itens, desde moda feminina de luxo e joias até peças de antiguidade, perfumes, velas, obras de arte, fotografias, livros, discos de vinil clássicos e até bichos de pelúcia. Os preços variam bastante, de cerca de $25 a $25 mil. O The New York Times capturou sua essência com perfeição, descrevendo o lugar como um pedaço da Elizabeth Street, feito sob medida para o público de Carnegie Hill. Foi definido como um pequeno refúgio de estilo descolado do centro com preços adequados para as damas da alta sociedade da região. Mas o que realmente diferencia a Blue Tree é o toque pessoal de Phoebe. É comum encontrar ela na loja, recebendo os clientes, ajudando-os a encontrar o presente perfeito ou a montar um look incrível. Não é raro os clientes comentarem que ela se parece muito com Phoebe Cates, ao que ela sempre responde com um sorriso, dizendo que ouve isso o tempo todo. É esse tipo de humor, essa personalidade genuína e pé no chão, que cultivou uma clientela tão fiel para Blue Tree, atraindo fãs não apenas da vizinhança, mas de todo o mundo. A loja é um verdadeiro reflexo de tudo o que Phoebe valoriza: criatividade, qualidade artesanal, individualidade e uma conexão humana verdadeira. Este não é um lugar para produtos fabricados em massa ou modismos passageiros. Em vez disso, o foco está em descobrir itens lindos e cheios de significado, e em compartilhar essa descoberta com as pessoas. Em muitos aspectos, isso representa o oposto total de sua antiga carreira de modelo. Ela acabou considerando incrivelmente monótona e insatisfatória. Quase 20 anos depois de sua inauguração, a Blue Tree continua a prosperar. É uma prova poderosa da visão de futuro e do compromisso inabalável de Phoebe. Ela construiu algo com verdadeira longevidade, algo com alma, algo que é unicamente dela. E quanto à sua vida familiar? Enquanto Phoebe se afastava dos holofotes, sua família florescia. Kevin Kline continuou a ter uma carreira extraordinária, chegando a ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1989 por seu papel em Um Peixe, chamado Wanda, sem mencionar seus 3 prêmios Tony. Sua filmografia abrange quase 5 décadas com inúmeros papéis, mas ele sempre priorizou sua família, e os filhos deles trilharam seus próprios caminhos criativos. O filho, Owen Kline, teve um papel no aclamado filme de 2005, A Lula e a Baleia. Depois, em 2022, ele assumiu a direção pela primeira vez com Funny Pages, uma comédia de amadurecimento com humor ácido que estreou no prestigiado Festival de Cannes. Ele está claramente deixando sua própria marca no cinema independente. A filha, Greta, escolheu uma jornada artística diferente, atuando sob o nome Frankie Cosmos. Ela despontou como musicista e compositora, lançando vários álbuns e cultivando uma base de fãs leal na cena do rock independente. Ela é aclamada por suas canções profundamente pessoais e reflexivas e por sua impressionante obra. Durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2024, Kevin ofereceu algumas raras perspectivas sobre seu casamento com Phoebe. Ele começou com uma piada, dizendo que qualquer casamento em Hollywood que dure mais de 6 meses merece um lugar no Guinness, o livro dos recordes. Mas seu tom rapidamente mudou para um de sinceridade. Ele atribuiu a Phoebe o mérito de ser a pessoa com a cabeça no lugar, ao contrário dele, e admitiu que muitas vezes confia em sua sabedoria. Ele a descreveu como uma esposa maravilhosa, uma mãe incrível e um ser humano verdadeiramente grandioso, acrescentando que é ela quem o mantém com os pés no chão. Ao viver uma vida tranquila em sua casa em Manhattan, longe do brilho de Hollywood, Kevin e Phoebe construíram algo que se tornou uma raridade no mundo do entretenimento, uma parceria verdadeiramente duradoura. Em setembro de 2024, o casal celebrou seu 35º aniversário de casamento.
Kevin brincou sobre a escolha de morar em Nova York em vez de Los Angeles, sugerindo que é por isso que você não encontrará nenhum botox em nenhum dos dois. Estes são nossos lábios, ele brincou. Ou o que restou deles, pelo menos. Isso nos leva ao seu impacto duradouro. Embora Phoebe Cates não tenha estrelado um filme há mais de 2 décadas, ela fez um pequeno retorno. Em 2015, ela emprestou sua voz ao videogame Lego Dimensions, revisitando seu papel clássico de Gremlins, sugerindo que a porta para a atuação pode não estar totalmente fechada. Fica a impressão de que, se o projeto perfeito aparecesse algo que realmente a tocasse, ela poderia considerar. Mas ela não está sentada esperando por um telefonema, e definitivamente não está, com saudades da vida que escolheu deixar para trás. Seu legado, no entanto, permanece mais forte do que nunca. Gremlins se tornou um clássico de fim de ano, exibido todo Natal e apresentando uma nova geração, ao monólogo de humor sombrio de sua personagem, Kate Beringer. E Picardias Estudantes ainda é aclamado como uma das melhores comédias adolescentes de todos os tempos, um filme que conseguiu capturar a verdade nua e crua de ser um adolescente, em vez de apresentar uma versão amenizada. E claro, aquela cena icônica da piscina que você a considere clássica ou constrangedora garantiu seu lugar na história do cinema, mas talvez o maior legado de Phoebe seja a vida que ela construiu para si mesma. Em uma indústria onde o sucesso é frequentemente medido pela fama e por se manter sob os holofotes, Phoebe criou sua própria definição do que significa ter sucesso. Ela aceitou papéis quando quis e se afastou por decisão própria. Ela se dedicou a criar seus filhos. Ela criou um negócio pelo qual era apaixonada. E ela permaneceu casada com um homem por quem se apaixonou há mais de 40 anos. Há uma força inegável nessa história. Estamos cercados por uma cultura que frequentemente confunde sair dos holofotes com desistir, como se o valor de uma pessoa se baseasse apenas em por quanto tempo ela consegue se manter famosa. Mas Phoebe Cates sempre enxergou o quadro completo. Ela sabia que existem muitas maneiras de ser bem-sucedido, muitos caminhos para a realização e muitas fontes diferentes de felicidade verdadeira. Então, onde ela está agora? Hoje, aos 61 anos, Phoebe Cates está vivendo exatamente a vida que planejou para si. Ela está no comando da Blue Tree, recebendo clientes e compartilhando os tesouros, únicos que descobriu. Ela aproveita seu tempo com Kevin, que aos 77 anos ainda atua, mas sempre retorna ao lar que compartilham em seu apartamento no Upper Side. Ela tem a alegria de ver seus filhos para que pudessem seguir suas veias artísticas, pois ambos são criadores à sua própria maneira. Você não vai encontrar lá dando muitas entrevistas nem desfilando em tapetes vermelhos. Ela prefere ficar longe de manter redes sociais que documentam cada instante da sua existência. A vida dela é marcada por uma descrição que parece quase revolucionária na nossa era de autoexposição ininterrupta. Autoexposição. Jennifer Jason Leigh, amiga íntima de Phoebe há mais de 40 anos, talvez tenha definido isso com perfeição. Em uma conversa no ano de 2018 com Phoebe para a revista Interview, Jennifer relembrou que, desde o instante em que se conheceram, sentiu que Phoebe era o tipo de pessoa de quem ela sempre quereria estar perto, pois ela era hilária, afiada, incrivelmente sagaz e com uma pitada de malícia. Essa descrição ainda é certeira. Phoebe Cates jamais foi apenas mais um rostinho bonito de um filme adolescente. Ela sempre foi e permanece dona do próprio nariz. Então, o que de fato aconteceu com a Phoebe Cates? Nada aconteceu com ela. Ela deixou sua marca em Hollywood, deixou seu legado e, de forma consciente, optou por uma vida construída sob seus próprios princípios. Não foi um caso de ser expulsa da indústria. Ela não desapareceu na obscuridade, não estava desesperada por um papel. Ela apenas se deu conta de que ser uma mãe presente e, mais adiante, dona de uma boutique, lhe trazia uma satisfação muito mais profunda do que atuar jamais proporcionou. Em certo sentido, esse é o lado mais emblemático dos anos 80 de sua história. Aquele período foi repleto de pessoas que conquistaram uma fama imensa e depois simplesmente viraram a página para fazer algo totalmente diferente. Faltava a elas a necessidade de extrair cada pingo de celebridade de sua reputação. Não se preocupavam em se manter em evidência ou em cultivar uma marca pessoal, apenas continuaram vivendo, de acordo com seus próprios valores, em busca daquilo que lhes trazia alegria. Phoebe Cates nos deu algumas atuações verdadeiramente marcantes nas telonas. Ela nos apresentou Linda Barrett e Kate Beringer, além de várias outras personagens que continuam relevantes décadas após suas estreias.
mas seu maior legado foi oferecer o exemplo poderoso de uma pessoa que sabia o que era realmente importante para si mesma e que possuía a coragem para buscar isso, mesmo que significasse abandonar todas as tentações que Hollywood tinha a oferecer. Ela demonstrou que o sucesso não se trata apenas de status de celebridade, de riqueza ou de exposição constante na mídia. Às vezes, o verdadeiro sucesso está em ter o autoconhecimento para tomar as decisões difíceis por conta própria. Essa não é uma história para servir de alerta. Não é um conto triste de forma alguma. É a jornada de uma mulher que se compreendia, que acreditou nos próprios instintos e que construiu a vida que exatamente desejava. E, se pararmos para pensar, existe algo mais triunfante que isso? Se você curtiu essa história sobre a Phoebe Cates e a vida incrível que ela criou para si longe dos holofotes, então não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever em nosso canal, para mais relatos sobre as celebridades que você lembra e quer saber mais.